Bom domingo, né? A paz do Senhor Jesus a todos que vão ver esse vídeo. Eu venho por meio desse vídeo trazer para vocês uma mensagem que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O verso primeiro a seguir, a suprema excelência da caridade. Essa mensagem Deus falou fortemente ao meu coração. Está acontecendo nos últimos dias muita coisa, muito movimento, muita igreja, muita coisa, enfim, né? Mas o que está faltando é o amor, né? Está faltando é a caridade. Em 1 Coríntios 13, fala da suprema excelência da caridade. Primeira coisa, a caridade é excelente. É um dom muito precioso que poucos procuram ter. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas indo até os templos em busca de coisas financeiras, coisas perecíveis, coisas daqui dessa terra, desse mundo, coisas passageiras. Vemos muitas pessoas indo em busca de dons, né? De ser uma bênção, de ser usados, de serem aquele quebra tudo, aquela coisa toda. Mas a caridade são poucas pessoas que buscam, né? São poucas pessoas que se empenham em ter isso com elas. Porque aqui a gente lê essa passagem, essa mensagem linda que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas de Coríntios. E está escrito que a caridade ela é sofredora, né? Quem quer sofrer? Ninguém. Ninguém quer sofrer. Pelo contrário, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem viver bem, querem ter paz, né? Só que a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por não examinar as escrituras, o meu povo erra. A palavra de Deus diz claramente isso. Então as pessoas não examinam a profundo a palavra de Deus, as escrituras, para entender que o evangelho é sofrer. O evangelho é sofrer. Então, a gente tem visto um tipo de evangelho muito errado sendo pregado nas igrejas, né? Falta muito a caridade mesmo. Em todo lugar, tá geral isso. Porque o povo não quer sofrer. E também diz que a caridade ela não é invejosa e não se ensoberbece. Se você meditar aí, pegar sua Bíblia, 1 Coríntios 13, tá? Nós vemos muitos templos, um querendo fazer melhor que o outro, né? É uma soberba terrível. Porque a minha igreja, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Porque lá na minha igreja é assim, assim, assado. Porque lá na minha igreja é cheio, é uma bênção. Meu pastor é um homem bom. Mas nem Jesus, quando falaram que ele era bom, ele falou, não, bom é o meu pai. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. E quantos hoje diz que é bom? Não, eu sou um homem bom. Bate no peito. Quantas mulheres que falam assim, não, eu sou uma mulher boa. É mesmo. Isso se chama soberba. Não? Isso não se chama caridade. Isso não se chama bondade. Isso se chama soberba. Tá? Então não confunda você ser uma pessoa do bem com ser uma pessoa boa. Muitos dizem que a sua igreja é a melhor, que a sua igreja vai para o céu. Tem certeza? Tem a caridade na sua igreja? Você tem a caridade em você? Porque sabemos que dentro de cada igreja tem o joio, mas também tem o trigo. Só que Deus ele não dá a liberdade de nós saber quem é o joio e quem é o trigo justamente para isso. Para que não aconteça a soberba. Para que aqueles que acham que são trigo venham bater no peito e falar, eu sou trigo. Você é trigo? Seus frutos são bons? Você tem dado bom fruto? Pela árvore se conhece o fruto, né? A caridade não busca os seus próprios interesses. O que você tem buscado? O que eu tenho buscado? O que nós temos buscado, igreja? O que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos sido? Vamos fazer uma reflexão aí da nossa vida, nesse dia de hoje? Não busca os seus próprios interesses. O que você tem de buscar quando você sai da sua casa para ir na igreja, a casa do Pai, né? O próprio Jesus disse, a casa do meu Pai é chamada casa de oração, né? Aí é onde a gente vê. Muitos vão para a igreja por costume, muitos vão para a igreja para ver a vida alheia do outro, para ter informação sobre como vai a vida do irmão, se o irmão testemunhou alguma coisa boa, se o irmão fez alguma coisa errada, para ter alguma coisa para falar depois pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo Messenger, ou até mesmo
por MSN ou por telefone, por ligações com o seu companheiro de plantão, de fofoquinha, de panelinha, né? Quantos estão assim, né? Ficam em rodinhas, falando do pastor, falando dos filhos do pastor, falando da obreira, falando da regente do grupo. Meu Deus, o que falta é a caridade. Estamos vendo que isso está sendo uma coisa extinta. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está se cumprindo. Muitos já não têm mais o amor que conheceu naquele princípio, quando um dia conheceu Jesus, e se é que conheceu. Porque, como disse alguns aí da Bíblia, antes eu o conhecia de ouvir falar, agora estou conhecendo de andar com ele. Jó, né, por exemplo. Então aqui no 13:3 nós vemos assim: permanecem, pois, agora a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas é a caridade. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas se você não tiver caridade, eu sinto em te dizer, tá? Vai ficar difícil, porque o Espírito Santo, ele tá na terra. Muitos acreditam que vai ter chance na grande tribulação. Vemos muitos pastores, muitos bodes, muitos lobos, mas poucas ovelhas. A caridade, ela é sofredora, né? Ela é mansa, ela é temperada, né? E nós temos visto um rebuliço muito grande na vida das pessoas, que confundem ser ovelha com ser bode, sai pulando, né? E lobos também, né? Não pode ver uma falha que já quer engolir o outro vivo, né? Procura ocasião mesmo para comer a carne do teu irmão. Não tem união. Tem unhão, as unhas grandes, afiadas. Mas a união falta. E como que vai haver a união se não há caridade? E como vai haver a compaixão se não há caridade? E como que vai haver, né, a submissão, por exemplo, se não há caridade? Como que você vai se submeter a uma liderança se não há caridade? Né? Como vai haver tudo de bons frutos do Espírito se não haver a caridade? Então nós podemos até estar revestidos das armaduras de Deus, como diz em Efésios 6:10, né? Mas a maior armadura que um cristão pode ter na vida dele é a caridade. Porque nós lemos claramente nesse título de 1 Coríntios 13, que se haver profecia, será aniquilada. Se haver língua, cessará. Pode acontecer o que for, qualquer movimento, poder, unção, ousadia, dom. Mas se não houver a caridade, sinto em te dizer, é a carroça vazia. Que faz barulho, mas está vazia. Então está na hora de nós rever nossos conceitos. Porque vemos os cumprimentos da palavra de Deus aí, tá? Tá se cumprindo, tá claro, os sinais, tá patente. E um dos maiores sinais é esse, a falta da caridade. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Jesus possa abreviar os dias na terra. Porque sem o amor, eu sinto em dizer, mas não vai. Um dos primeiros mandamentos, amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós abandonamos o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Tudo que nos agrada, tudo que nos dá prazer, para fazer a vontade do Pai. Porque nós amamos Ele em primeiro lugar. Agora, quando nós amamos a nós, primeiramente, nós vamos fazer tudo que nos dá prazer, nós não vamos sofrer. Não quero sofrer. Porque aí já vem o egoísmo, né? Aí já vem a inveja soberba da vida. E a podridão dos ossos. Então tá na hora de nós refletir, parar e pensar o que nós temos feito, qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo, se é o evangelho de Jesus Cristo mesmo. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrará descanso para sua alma. Tá na hora de nós aprender mais com Jesus. Amém? Tenha um bom domingo, você que está vendo esse vídeo, a sua família, e leia mais a Bíblia. Busque mais ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque o Senhor enquanto está perto. Busque a caridade, o maior dom, o melhor, para que você possa ser cheio de Deus, tá? Fique na paz.